Saudações a todos os participantes do terceiro PSIPEC. Eu me chamo Marlinéia da Silva Vieira e juntamente com o professor Dr. José Vicente de Souza Aguiar, o professor Dr. Mauro Gomes da Costa e a professora doutora Priscila Nascimento, nós apresentamos o resultado da pesquisa intitulada O Ensino e Aprendizagem de Crianças Sateré-Maué no Contexto Escolar Urbano Amazônico. Este artigo é o estudo de um fenômeno que foi vivenciado durante o processo de construção de uma pesquisa etnográfica. Nele, nós apresentamos as vozes das crianças Sateré-Maué que vivenciam o contexto escolar urbano. Quando passamos para o campo da educação formal de crianças indígenas, nós entendemos que esta educação ela deve ser oferecida com base no respeito aos variados conhecimentos e aspectos culturais, buscando aí construir um elo entre a cultura desse povo e a cultura que compõe a escola, pois o direito a uma educação comunitária, específica, intercultural, bilíngue, multilíngue, ela já é aí há muito tempo amparada por diversas leis nacionais e internacionais. Então, diante disso, nós buscamos como objetivo compreender o processo de ensino-aprendizagem vivenciado por crianças Sateré-Maué no contexto escolar urbano. Para isso, nós desenvolvemos uma pesquisa do tipo qualitativa, com método de abordagem etnográfico. Os instrumentos que nós utilizamos para coletar os dados foi observação participante, documentos, entrevista semi-estruturada, depoimentos, conversas informais e o diário de campo. Participaram desta pesquisa 5 professores e 10 crianças Sateré-Maué matriculadas do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. O contexto da pesquisa foi uma escola da rede municipal da cidade de Parintins. A cidade de Parintins ela está localizada no interior do estado do Amazonas, na região norte do Brasil. Possui uma população de aproximadamente 102.033 habitantes, segundo os últimos dados do IBGE. Depois da capital Manaus, é o segundo município mais populoso do estado do Amazonas. Parintins, a partir da década de 90, passou a ser conhecida dentro e fora do país através do Festival Folclórico de Parintins, com a apresentação dos bumbás Garantido e Caprichoso. Ao utilizar-se da cultura indígena e do caboclo para mostrar através da arte as crenças, os mitos, as lendas dos povos indígenas que aqui se encontram, à primeira vista pode parecer que o festival retrata um envolvimento com a questão indígena, o que não é uma realidade, visto que a questão indígena ela tem aparecido muito mais em manifestações artísticas e culturais e pouco discutida quando nós falamos em direitos humanos. Segundo o IBGE, atualmente há 1.067 indígenas autodeclarados habitantes da região que pertence ao município de Parintins, sendo a maioria da etnia Sateré-Maué. Os Sateré-Maué, eles habitam a terra indígena Andira-Amaral. Segundo os últimos dados do Conselho Geral da Tribo Sateré-Maué, atualizados em 2014, mostram que são aproximadamente 13.350 pessoas vivendo na terra indígena Andira-Amaral. Esta etnia se autodenomina Sateré-Maué. Sateré significa lagarta de fogo e Maué papagaio falante. A língua materna desta etnia é o Sateré-Maué, pertencente ao tronco linguístico tupi. Apesar das inúmeras interferências sofridas ao longo do tempo, alguns aspectos da cultura material e imaterial desta etnia sobrevivem até os dias atuais. Indígenas que vivem nas comunidades ainda são praticantes de ritos e cerimônias de iniciação, como o ritual da tucandeira, a dança de valorização do rimo sagrado, o ritual do sapó. Então, é importante, segundo Morimbaraki Sobrinho, é importante considerarmos que as crianças indígenas Sateré-Maué, elas participam ativamente desse contexto, onde elas aprendem diariamente através da observação e da curiosidade. É nas brincadeiras que elas criam e recriam, imitando as atividades dos adultos. Esse contato direto com as práticas realizadas no dia a dia da comunidade torna-se um fator relevante na educação e na aprendizagem dessas crianças. E ao chegarem no contexto escolar, essas riquíssimas experiências do cotidiano elas são desconsideradas, pois elas não se enquadram
no conteúdo legítimo que a escola compreende como único e verdadeiro, que é o conhecimento científico. Nesta pesquisa, as vozes das crianças, elas nos deixaram claro a importância que a escola tem em suas vidas e a certeza que é através da educação que elas poderão alcançar a profissão desejada, como podemos ver aí na voz de Roberto, que diz o seguinte: eu venho para cá porque aqui na cidade tem mais coisas para a gente aprender. Quando eu crescer, quero ser um advogado. A Carol diz o seguinte: o papai disse que aqui na escola vou ter mais chance na vida, por isso ele me trouxe para aprender e a falar direito português. E escrever, porque quero ser professora, igual a mamãe. Uma vez frequentando a escola da cidade, o desejo de aprender ele vai sendo sufocado por uma lista de dificuldades que precisam ser enfrentadas por estas crianças, o que faz com que seus sonhos se tornem cada vez mais distantes, sendo dia após dia silenciado. A dificuldade no processo ensino-aprendizagem na escola urbana que mais apareceu nas vozes das crianças foi a falta de compreensão da língua portuguesa, como podemos aí ver na voz de Carol, que diz o seguinte: é difícil entender, eu nem pergunto mais porque eles riem de mim, já me acostumei desde o ano passado. A Laura diz o seguinte: eu entendo um pouco, não tudo, mas eu vou aprender. O Júlio: eles riem quando eu falo errado. Eu não falo errado, replica o menino. Então, esse processo, no primeiro momento, ele impossibilita a realização das atividades de modo satisfatório, o que faz com que, muitas vezes, essas crianças indígenas elas sejam alvos de comentários equivocados, que as classificam como crianças preguiçosas e desinteressadas. Além disso, o despreparo da escola frente à demanda da educação indígena e a ausência de práticas pedagógicas adequadas fazem com que as crianças sejam tratadas de forma homogênea, desconsiderando e eliminando aí a diversidade cultural presente no contexto escolar. Como podemos ver aí na voz de alguns professores que diz o seguinte: não existe tratamento diferenciado. Aqui, índio e não índio é tudo igual. Outro professor diz o seguinte: eu não posso fazer milagre. Não ensinaram a gente a falar o saterê na faculdade, muito menos como se trabalhar com elas aqui. Então, as minhas aulas são para crianças que falam português. Com o tempo, elas vão se acostumando. A educação escolar indígena, segundo a Constituição brasileira, deveria ter conteúdos voltados à afirmação das culturas, de modo a não desfavorecer a língua materna e os processos de aprendizagem dos povos indígenas. Mas o que identificamos na realidade foi que a escola da rede municipal da cidade de Parintins, ela não está devidamente capacitada para atender ao público indígena. Então, embora a aceitação da fala das crianças ainda seja algo bastante desafiador, nós precisamos reconhecer que elas são capazes de descrever e interpretar as realidades vivenciadas e que, através delas, nós, como professores, possamos refletir e buscar meios para superar as dificuldades encontradas e garantir o direito legítimo de ser crianças sateremaué em escolas urbanas. Algumas de nossas referências. Deixo aqui o meu e-mail para contato, vieiramarlineia@gmail.com. Muito obrigada e até a próxima.